Estamos acostumados com a rotina do dia a dia nas cidades. E a rotina na natureza, como vai ser? Esse vídeo hoje tem a ideia de estimular os senhores a sair da rotina. A maioria de nós vive em alguma cidade, seja ela grande ou pequena, e temos aquela rotina urbana. Nós sabemos o que tem dentro da cidade, nós sabemos aonde fazer compras, onde obter alguma coisa. Mesmo se a cidade ela colapsar através, por exemplo, de um terremoto, né? Como aconteceu no Haiti, como aconteceu em vários locais aí, né? Eu sei aonde procurar as coisas. Eu posso procurar água, por exemplo, numa caixa d'água fechada que caiu, ainda talvez tenha água ali, resto de água em algum encanamento, e na natureza. Então, esse vídeo é mais para estimular os senhores a procurarem de forma rotineira ou de forma constante, tentar ir à natureza, adquirir novas habilidades. Por exemplo, rastreamento. O rastreamento, ela depende de duas coisas: conhecimentos técnicos, que a gente pode passar. Em pouco tempo eu consigo passar para vocês uma série de ideias sobre rastreamento, mas ela depende da prática, depende de você ir, de você olhar, você ver como é que um animal deixa rastro no meio da mata, como é que uma pessoa deixa rastro, ou um grupo de pessoas vai deixar rastro no meio da mata, mas principalmente os animais, que vão servir de alimento num caso de emergência. Nós vamos aprender a identificar sons. Então, eu já vivi uma situação em que o soldado à noite ficou muito preocupado com barulho perto da onde ele estava. Eu fui até lá, ouvi o som e eu conhecia aquele som, era som de tatu. O tatu, ele anda na mata, pisando nas folhas ali, fazendo um pouquinho de barulho, para, daqui a pouco ele anda mais um pouquinho, para. Então é um som bem característico. Ou seja, identificar os sons, seja de pássaros, seja de animais, é muito útil, além de rastrear, né? Capacidades noturnas, ou seja, não é só enxergar, é fazer as coisas com restrição de visibilidade. É uma coisa que a gente pode treinar até em casa. Eu de manhã cedo, como eu acordo muito cedo para as minhas atividades, e eu saio do meu quarto, vou até o banheiro que tem o meu chuveiro quente, o meu chuveiro elétrico, tá? E eu vou no escuro. Eu procuro fazer as coisas. Às vezes a minha esposa está dormindo, eu me calço, me visto sem fazer barulho e sem acender a luz, propositadamente. Tá? Com isso eu vou aprendendo onde estão as coisas e vou desenvolvendo habilidades. Eu já me peguei, por exemplo, andando no mato, numa trilha muito escuro, a gente estava sem iluminação, e eu reconhecia a trilha pelo posicionamento do solo, que ele afunda no local da trilha. Então você colocando os pés do lado, você percebe uma leve ondulação e você consegue mais ou menos identificar alguns pedaços da trilha. Então essa capacidade de não ter medo do escuro, mas conviver no escuro, descer a escada da minha casa à noite, ali na minha frente é bastante escuro, eu não acendo luz, não acendo lanterna, eu tenho ali uns degraus e eu procuro descer sem acender a luz. Para quê? Para desenvolver no cérebro essa capacidade e essa adaptação. Por falar em adaptação, nós temos também que adaptar os nossos equipamentos à natureza. Ou seja, se eu vou fazer um acampamento e eu tenho uma caminhada muito longa, qual é a mochila que eu vou levar? Como é que eu vou colocar a alça de mochila? Onde eu vou colocar as coisas? Como fazer isso? E depois de uma caminhada, o equipamento afrouxa, então eu posso reajustar o equipamento, as tiras, prender. Então tem uma série de coisas que acontecem derivadas da prática dos acampamentos. Nós temos que, na realidade, nos sentir em casa quando nós estamos na natureza. E eu lembro ainda que, mesmo que nós tenhamos os equipamentos mais modernos, mais adequados para a atividade, é muito importante que nós tenhamos a nossa capacidade de adaptação em cada local. Cada hora que eu paro num local, as árvores estão em posição diferente, o terreno tem uma inclinação diferente, as distâncias são diferentes. Então eu tenho que fazer o meu cérebro se readaptar do tipo, vou morar aqui, ainda que seja por um dia, mas eu vou ficar aqui por algum tempo.
Então, eu preciso ter essa capacidade rápida de adaptação. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar rede quando eu vou acampar. Rede e telheiro. Tá? Eu uso pouco barraca, mas eu gosto muito de usar a rede. Então, as cordas da rede vão ter distâncias diferentes para cada árvore que eu conseguir. Mas o local onde eu durmo tem que ficar da mesma maneira, né? Senão eu vou ficar desconfortável. Então eu tenho uma distância mínima em que a rede é montada para que eu possa dormir confortavelmente. Sentir-se em casa, saber dar nós e amarrações para prender as coisas, saber que você precisa de um cabide para pendurar seu material, saber que você tem que colocar, por exemplo, as suas botas. Se você for tirar as botas para dormir, você deve colocar as botas dentro de um saco de lixo e fechar, para que nenhum animal entre ali. Se você não tiver saco de lixo para fazer isso e a bota ficar do lado de fora, verifique no dia seguinte para ver se não entrou nenhuma aranha ou escorpião dentro das suas botas. Se você está dormindo numa rede, antes de sair da rede, olhe para ver se nenhum bicho veio dormir embaixo. Normalmente, insetos, cobras podem ir embaixo da sua rede, porque é uma área que não está caindo chuva, principalmente se estiver chovendo, elas vão procurar uma área seca, então a gente olha antes de botar o pé no chão. Essas rotinas, essas adaptações, a gente faz com treinamento, ok? Lembre-se, sempre que tiver possibilidade, vá acampar e leve a sua família sempre que possível. Prepare-se e sobreviva.